Teixeira, sirvo também na congregação de Miranda Varejão, aqui no Barata. Seus irmãos já passaram por lá, está construindo um templo novo, grande, bonito. E ali também estou debaixo da bênção do nosso pastor local, pastor Elson. Estou aqui debaixo da benção dele. Amém? Irmãos, geralmente a minha esposa me acompanha, mas hoje ela não pôde estar presente. Amém? Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações aqui. Todos acharam? Epístola de Tiago? Só me acompanhe, por favor. Capítulo 5. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 10. Tiago 5, 10, que diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Espírito Santo de Deus, não desvalorizando a oração do teu servo, Pai, de agora, mas apenas cumprimentando, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra os nossos corações nessa noite, porque esta palavra serve para mim também, ó Senhor. Pai, conforme, Pai, teu filho falou, Pai, que as minhas palavras não sejam as minhas, mas sejam do teu Espírito, venham ser cura para a nossa alma, Pai. Quebre em mim, Senhor, todo tipo de orgulho ou vaidade que possa estar dentro do meu coração. Maior é o Senhor que está em mim. Eu não sou nada sem ti, ó Pai. Por isso eu te peço, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Obrigado pela água. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou me demorar muito, são 8h40, vamos arredondar ali. Eu queria que você redobrasse a sua atenção para essa palavra aqui nesse culto. É interessante que quando eu cheguei aqui, havia um jovem falando sobre tempo. Um jovem falando sobre tempo. E é interessante que a palavra que Deus colocou no meu coração era sobre tempo. Que tempo? O tempo de espera. Não existe na vida do crente uma dor tão grande quanto a espera. É muito difícil esperar. Nós somos pentecostais e muitas das vezes Deus usa os profetas. Deus fala até conosco em sonhos, fala aos nossos ouvidos, faz promessas para nós. E Deus não fala geralmente o tempo que vai se cumprir essas promessas. Então nós ficamos ali naquela expectativa, tentando alcançar o tempo que nós queremos para que aquelas promessas se cumpram na nossa vida. Eu queria pedir por gentileza, se tem alguém aqui que ainda está aqui tocando teclado ou guitarra, que pudesse fazer um fundo musical, amém? Por gentileza. O tempo é algo que é muito difícil para nós. A ciência ela vai descobrir que o tempo é relativo. Da mesma forma que o tempo passa aqui, não é a mesma forma que o tempo passa em outros planetas, porque o tempo ele pode ser exprimido, mas ele também pode ser alargado. Você já ouviu falar disso, a teoria da relatividade de Einstein, né? Aquele grande cientista famoso? O tempo ele é complexo, é difícil entender o tempo. E é difícil mais ainda viver durante esse tempo. É muito complicado que a gente esteja debaixo de uma promessa e parece que essa promessa nunca vai se cumprir. A gente chega num momento que a gente às vezes até fica com raiva e diz: Senhor, se era para esperar tanto tempo, não era nem para ter prometido, era para ter sido uma surpresa. Porque é tanto tempo que eu estou esperando que eu não sei mais o que fazer. Eu estou perdendo a esperança, eu estou perdendo a minha fé, eu estou perdendo a alegria de estar na tua presença, porque o tempo que eu estou esperando é muito difícil. Só que Tiago ele vai trazer nesses versículos que nós lemos, para que nós pudéssemos ver a esperança que estava sobre a vida dos profetas e dos homens de Deus no passado.
A palavra de Deus, ela vai dizer aqui, Tiago, ele vai dizer que havia uma paciência no exemplo de aflição daqueles homens de Deus. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e acha que tudo aconteceu num período curto. Num determinado momento, Moisés abriu o mar vermelho. Um mês depois, Sansão brigava contra os filisteus. Depois de 2 semanas, Davi derrotava o gigante. Mas não, irmãos. Entre um período e outro período, havia um largo tempo de espera. Todos os homens de Deus que nós observamos na palavra do Senhor, eles precisaram passar pela escola do tempo. Tiveram que aprender a ter paciência. Essa palavra para mim ela é complicada porque eu estou vivendo isso. E eu sei que tem alguém aqui que entrou nessa noite que está vivendo isso também. O tempo de espera. Só que todo aquele que espera no Senhor alcança as suas vitórias. Nós estamos num culto de vitória. Nosso irmão esteve lá na nossa igreja, ele sabe como a gente é do fogo. Mas antes de ser do fogo, eu prefiro ouvir a orientação do Senhor. Eu queria estar aqui trazendo uma palavra sobre o altar e o fogo que nunca se apagará. Eu queria trazer uma palavra sobre Atos 12, mas o Espírito Santo falou assim: meu filho, fala do tempo para os meus servos, porque tem gente aqui que precisa ouvir sobre isso. E a palavra de Deus, ela nos traz alguns exemplos de tempo. Ela vai falar sobre Noé. Noé, você conhece a história, o dilúvio, mas a gente quando lê a história de Noé, às vezes a gente tem a sensação que Deus falou com ele agora, e uma semana depois a arca já estava pronta, os animais entraram e aconteceu tudo. Só que quando a gente vai olhar o contexto da história, nós entendemos que Noé demorou de 40 a 100 anos para construir a arca e o dilúvio acontecer. Entre 40 e 100 anos. Deus faz uma promessa a Noé: Noé, eu vou destruir a terra, mas eu vou salvar você e a sua família. Você só precisa esperar. Deus está falando com alguém aqui. O mundo pode estar caindo e desabando ao seu redor, mas se você tem uma promessa na sua vida, o Espírito Santo prepara uma arca para você e para a sua família, para você alcançar a vitória e a promessa que Deus tem para você. E Noé passa todo esse período construindo a arca até que o dilúvio acontece. Só que o interessante, enquanto ele está construindo a arca, ele está falando para todo mundo: vai acontecer, o dilúvio vai acontecer, a mão de Deus vai acontecer, a mão de Deus vai vir sobre vocês, vocês precisam se arrepender. E ninguém está acreditando. No final só entra ele e a família dele. Tem gente que está olhando para a tua história e não está acreditando naquilo que Deus falou contigo. Você está falando para a sua família, para os seus próximos, para a sua parentela, e está dizendo: há uma promessa sobre mim, e eu sei que vai cumprir. Alguém está dizendo: é mentira, não está acontecendo nada, não vai chover sobre a sua vida. Mas você está dizendo: vai chover sim, porque aquele que falou para mim que vai chover é fiel para cumprir. E tem gente ao teu lado dizendo: não vai se cumprir. Olha como a gente domina a terra. Olha como a gente faz e acontece aqui, Noé. Esquece isso aí, vai viver sua vida. Tem gente dizendo: esquece essa promessa aí, para de ir para a igreja, para de fazer campanha, para de subir monte, vai viver essa tua vida que você já tem. Mas você vai dizer assim: eu tenho uma promessa. E ainda que o mundo inteiro caia ao meu redor, eu sei que essa promessa vai ficar de pé enquanto eu estiver na posição. E eu sinto a graça dele aqui. Aleluia, aleluia. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. Vamos pular de Noé para Abraão. A palavra de Deus vai dizer que Abraão sai de Ur, vai para Arã, e Deus faz uma promessa: sai do meio da tua parentela. Você conhece essa história? Vai para a terra que eu te prometi, terra que
mana leite e mel. E Abraão está ali com seu pai Terá durante muitos anos. E ele vai casar com Sarai, que depois vai ser Sara. E eles vão conviver e ele vai cumprir o que Deus mandou ele fazer. Sai da tua terra, da tua parentela. Então ele vai. Aí ele chega na terra de Canaã, Israel, que vai ser Israel. E a palavra de Deus vai dizer que ele fica lá, compra as terras, se relaciona com o povo à volta e começa a prosperar. Ele fica um homem muito rico. Acontecem várias situações na vida dele. A dissidência com seu sobrinho Ló, a guerra dos 5 reinos e muitas situações. Mas vai chegar no momento que Ló vai completar 75 anos de vida. E Sara vai perguntar, conjecturo eu: Abraão, esse Deus que fez essa promessa aí, esse Deus está meio estranho. Ele falou que a partir de você vai sair grandes nações. Só que você só está com 75 anos, Abraão. E eu também estou velha. As minhas regras já acabaram. Eu não sou mais fértil. A minha velhice me tornou infértil. Não tem como mais. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa. A Bíblia vai dizer que dentro de 75 anos até os 100 anos de idade, Abraão vai esperar 25 anos até que Isaac nasce. Só que tem um porém. Sara não vai ter a paciência que deveria ter e vai tomar a sua serva Agar e vai entregar para Abraão e vai dizer: olha, que ela dê filhos em meu nome para que você dê nações, para que você tenha descendência, porque de mim não vai acontecer. E nós conhecemos a história hoje. Aqueles que nasceram de Isaac se tornaram hoje os árabes. Perdão, de Ismael se tornaram os árabes. E aqueles que nasceram de Isaac são os judeus. E a briga está aí até hoje. O que Deus está falando para mim e para você? Nunca queira colocar jeitinho na promessa que Deus te fez. Se Deus te fez uma promessa, não tenta colocar a mão para ajudar Deus. Deus não pediu a minha e a tua ajuda. Deus não falou assim: eu só vou fazer se você me ajudar. Não, Ele está dizendo: vai nascer o Isaac, não preciso de Ismael para cumprir a promessa. Deus está falando para alguém aqui: não queira fazer Ismael nascer, porque eu tenho um Isaac para a sua vida. Tem gente que está trocando, tem gente que está trocando Isaac por Ismael. Tem gente que está trocando a bênção pelo jeitinho da própria mão. Mas Deus está dizendo aqui: enquanto você espera por Isaac, eu trabalho na sua vida. Agora, enquanto você perde a paciência e tenta dar um jeitinho, nasce Ismael para tentar destruir a promessa. Está lá até hoje na Terra Santa, os árabes brigando com os judeus, tentando destruir a promessa. Aí eu vou pular um pouco mais. Tem gente aqui, não sei, de repente está esperando algo na vida sentimental. Engraçado. Quando Isaac nasce, ele vai viver durante 40 anos, até que ele tivesse uma esposa. Não sei se todos aqui são casados, acredito que não, mas tem gente que espera pela bênção do Senhor. Às vezes a gente completa 15, 16 anos, já está desesperado para casar. Estou falando para jovem. Homens de Deus esperaram muito tempo. Isaac, o filho da promessa, 40 anos esperando a Rebeca chegar. 40 anos esperando a Rebeca chegar. E tem gente ouvindo a voz de Dalila. Tem gente ouvindo a voz de Jezabel. E tem gente, e Deus está dizendo para você agora: espera a Rebeca, porque senão tem Dalila para cortar o teu cabelo e tirar a tua força. Isaac esperou 40 anos, o mesmo processo. Como é que eu vou ser o filho da promessa, se eu estou aqui há 40 anos e não consigo arrumar nenhuma noiva para casar? Deus está dizendo: espera no Senhor. Deus tem coisa boa para você. Glória
José vai receber uma promessa aos 17 anos de idade. Aquela promessa causa inveja nos seus irmãos. Aquela promessa causa inveja nos seus irmãos. Ele vai ser vendido, jogado no poço, vai parar no Egito, na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer, você conhece a história, ele vai perambular pelo Egito, vai ser acusado de tentativa de estupro. A mulher de Potifar vai ser preso, vai parar na cadeia do palácio do rei, o faraó. E lá aos 30 anos de idade, Deus vai falar com o rei, vai lhe dar um sonho, ele não vai entender, nenhum dos seus feiticeiros souberam interpretar, mas o copeiro vai lembrar que um dia que ele esteve lá na prisão junto com José, José interpretou o sonho e 3 dias depois esse sonho se cumpriu. E ele vai dizer, olha faraó, tem um camarada lá na prisão que ele consegue interpretar sonho. Você conhece a história? José chega lá e interpreta o sonho de faraó. Você sabe quanto tempo? 17 para 30 anos. 13 anos de espera. José esperou 13 anos. Só que o que me chama a atenção na vida de José não é só o tempo. Você já percebeu que José, naquele dia, ele acordou escravo, ele acordou prisioneiro, mas foi dormir governador da maior potência do mundo da época? O que Deus está falando para mim e para você aqui? Enquanto você estiver na posição e com paciência no Senhor, Ele pode virar a página da tua vida do dia para a noite. Porque Deus não está preso ao tempo. Nós estamos, Deus não. Ele pode transformar o teu cativeiro e um dia você acorda prisioneiro, mas de noite você vai dormir governador. Vamos pular mais um pouquinho? Glória a Deus. Josué. Moisés passa o cajado para Josué conquistar a terra prometida. Você sabe quanto tempo que Josué teve que esperar para isso acontecer? 40 anos. Estou falando para pessoas aqui que têm promessas no ministério, diaconato, presbitério, pastorado. Não sei se aqui consagra mulheres, mas pastoras, missionárias, diaconisas. Estou falando para pessoas que têm promessas de ser profetas, líderes de departamento. Josué vai sair do Egito, porque ele é de lá, ele é um dos poucos que passaram do Egito para a terra prometida junto com Caleb, todos os restos morreram. Josué vai passar 40 anos aprendendo, e tem gente que se converteu ontem e já quer ser pastor amanhã. Conheço amigos próximos que estão destruindo a sua própria casa, a sua própria família, porque ao invés de esperar no Senhor, alugou qualquer coisa aí e abriu uma porta fora do tempo de Deus, e a família está sendo destruída e está se divorciando. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua própria casa? Se eu não sei governar minha casa, por que eu vou saber governar uma igreja? Se Deus te prometeu algo no ministério, espera no Senhor. Você precisa aprender, eu preciso aprender. Para eu ser um pastor bom, eu preciso ser um bom presbítero. Para ser um bom presbítero, eu preciso ser um bom diácono. Para ser um bom diácono, eu preciso ser um bom obreiro. Para ser um bom obreiro, eu preciso ser um bom membro. Então espera no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou caminhando para o final e eu vou dar um exemplo negativo do que não é esperar. Saul é consagrado rei. Paira no nosso meio que Saul não foi escolhido por Deus, mas a Bíblia diz que foi. A Bíblia diz, eu escolhi Saul, mas eu escolhi Saul segundo o coração meu, não, segundo o coração de vocês, israelitas. Mas Deus escolheu Saul, e Deus fez promessas para Saul. Deus usou o profeta Samuel e falou, Saul, se você andar nos meus caminhos, eu confirmarei o teu trono e toda a descendência no seu trono. Aí eu pergunto, Deus mentiu? Não. A promessa se cumpriu? Não. Por quê? Falta de posicionamento do rei. A Bíblia vai dizer que Saul ele ia guerrear contra os filisteus.
filisteus. E ele vai dizer: chame-me o profeta Samuel para que nós possamos colocar ali um altar e fazer um sacrifício ao Senhor, para que possamos ser vitoriosos na guerra. Ou seja, vamos fazer um culto. E Deus fala com Samuel e Samuel vai. Só que Samuel demora 1 semana para chegar. Dentro desta 1 semana, Saul está andando para cá e andando para lá desesperado. A Bíblia vai dizer que Saul se cansa de esperar Samuel. E ele vai, ele mesmo, fazer o sacrifício e adorar a Deus. Só que lá no livro de Amós vai dizer que Deus rejeita determinados cultos, porque são cultos que não provêm de um coração sincero. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele fazia, Samuel lá do horizonte via a fumaça subindo. Quando Samuel chega, Deus vai usar Samuel e vai dizer: olha, se tu tivesse cumprido aquilo que eu falei, o teu trono estaria confirmado em Israel. Mas por desobedecer a minha palavra, eu tiro o teu trono e escolho um homem segundo o meu coração.